noite, amados do Senhor Jesus, família Cruz Alta, que a palavra de Deus continue chegando aos nossos corações e que possamos sempre de novo louvar e engrandecer ao nosso bondoso Deus. Iniciamos este culto online em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, momento da palavra, momento de deixarmos que a ação do Espírito Santo transforme as nossas vidas. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 96. Salmo 96, versículos 1 a 9, onde leio: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anuncie entre as nações a sua glória, entre os povos, entre todos os povos a sua entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devido ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Oremos a esse Deus Todo-Poderoso. Bondoso e amado Pai, mais uma vez recebemos o teu convite de estarmos diante de ti, que possamos, Senhor, continuar ouvindo esse convite, continue dirigindo os nossos passos, que possamos aqui, Senhor, diante da tua palavra, te louvar e glorificar todos os dias da nossa vida. Pai Santo, continue derramando bênçãos sem medidas em nossas vidas, é o que nós te pedimos, Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Leitura do Santo Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22, onde leio: Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhes discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando-o foram embora. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessamos a nossa fé neste momento, conforme as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvemos ao nosso Deus cantando o hino. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifique o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos feitos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Louvado seja nosso Pai de amor. Que a ação bondosa do Deus Espírito Santo guie a cada um de nós no meditar nas palavras de Jesus e que Ele também motive a cada um de nós a colocar essas palavras em prática na nossa vida diária. Que assim seja. Amém. Que texto, hein? Ainda mais neste mês em que estamos comemorando a reforma protestante, reforma luterana, tendo como marco o dia em que Martinho Lutero apresentou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg suas 95 teses para discussão acadêmica. Os temas dessas teses eram de extrema importância para a sociedade daquela época. Por isso se espalharam rapidamente por toda a região. Um dos temas das teses tem a ver com o diálogo de Jesus, os fariseus e os herodianos. A quem pagamos impostos? De quem é esse dinheiro? Os herodianos pertenciam a um partido político que propunha a expulsão do poder romano das terras palestinas, para colocar a realeza herodiana em seu lugar. Eles eram aliados dos saduceus e viviam em uma posição privilegiada. Eles eram ricos e céticos. Não eram legalistas como os fariseus, mas também, em muitas ocasiões, foram aliados
porque tinham dinheiro e poder, como vemos na história do texto do Evangelho de hoje. Sobre a pergunta, é lícito pagar tributo a César? Há outra questão em jogo. O tributo a César implicava em adoração a um outro Deus, já que César era filho de Deus para os romanos. Então havia uma pegada dupla para cima de Jesus. Por isso os fariseus trocavam o dinheiro romano por hebraico para as ofertas no templo, garantindo assim a sua pureza. Mas ao mesmo tempo o dinheiro romano era como o dólar para nós hoje. A maioria lidavam com esse dinheiro, até mesmo os fariseus e os herodianos. Tudo era uma questão de forma. Cuidavam da pureza no tipo de moeda, mas não na origem do dinheiro. Isso para eles não importava. Isso parece um paradoxo. A pergunta que fizeram a Jesus não respondia a uma preocupação sincera, mas tinha uma intenção maliciosa. Era uma armadilha. O pagamento de impostos ao império e o reconhecimento de César como filho de Deus. Qualquer resposta comprometeria Jesus. Ao mesmo tempo, tanto os fariseus quanto os herodianos se beneficiariam muito com a situação política da época. Mas é assim com as pessoas que foram espremidas tanto pelo império quanto pelo próprio sacerdotes do templo. A pergunta que fizeram a Jesus tinha a ver com o dinheiro. Sempre o dinheiro. Sempre o dinheiro cobiçado, que mantém tanta gente na expectativa. Primeiro, Jesus os deixa saber que ele já percebeu suas intenções. Então ele pega um denário, o dinheiro romano, e o coloca em evidência, dizendo: o que é de César, devolva a César, e o que é de Deus, devolva a Deus. Há 500 anos, Lutero reagiu à venda de indulgências pela igreja. A possibilidade de comprar a salvação em um único certificado, uma oportunidade para os ricos e corruptos, uma impossibilidade para todos os que não puderam fazê-la. E novamente os grandes acabam tendo as oportunidades, enquanto os pobres são esmagados. Olhando a história do Império Romano e da igreja da época, nós vemos isto. Vivemos em um país acostumado a sonegar impostos, de um lado com a desculpa: até os políticos roubam, ou não sei para que usam o meu dinheiro, ou não vejo esse dinheiro voltado para o povo. Mas também o grande problema que temos como igreja em relação à mordomia, e isso muitas vezes nós não percebemos. Como se pode falar de dinheiro na igreja? Talvez essa seja a grande questão. Lutero, em sua época, exortou o pagamento de impostos como parte do ser cristão. Um bom cristão deve ser, em princípio, um bom cidadão. Mas também chama
a cada um a apoiar financeiramente a igreja, como forma de agradecer a Deus por tudo o que Ele nos dá, para que na sua casa tenha recursos necessários para cumprir a tarefa de anunciar o Evangelho, de espalhar o Evangelho a todos os cantos, inicialmente da cidade, no estado, no país e no mundo. Para Lutero, a divisão entre Estado e Igreja é fundamental. Um é da ordem humana e o outro é da ordem divina. Embora seja uma única terra, essa divisão permite que cristãos denunciem um Estado corrupto, injusto e violento, ao mesmo tempo que para a organização de um Estado, a obediência às autoridades e o apoio financeiro por meio de impostos são importantes. Ele viu que a cumplicidade entre igreja e o império, ou igreja e o Estado, afeta não apenas o povo, mas cria pessoas que se alimentam tanto da igreja como do Estado, gerando dessa forma a corrupção e os corruptos que muitas vezes nós percebemos. Mas vamos voltar à frase de Jesus: devolva a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dá a César o que é de César. Algumas tradições usam o termo devolver. Devolver é importante ainda hoje. A palavra devolver implica no fato de que o dinheiro em questão pertence ao império. Por um lado, por ser a moeda do império, por isso lá tinha a imagem cunhada do imperador César. E por outro lado, embora Israel estivesse sujeito a Roma, era lógico que prestasse homenagem ao império como uma de suas colônias. Este devolver também vai para Deus. Devolver a Deus o que é de Deus. Com essas palavras, Jesus destaca, principalmente aos fariseus, que se aproveitavam da sua posição no templo, e dessa forma eram gananciosos. Essas autoridades do templo se apropriaram da própria palavra de Deus, encerrando-a em leis quase impossíveis de ser cumpridas, sujeitando o povo a viver fora da graça de Deus, por não poder cumprir aqueles preceitos criados. Só os fariseus, os mestres da lei, herodianos, tinham acesso ao templo, à casa de Deus, algo claramente distante da mensagem da palavra de Deus, uma manipulação dos textos, uma manipulação dos mandamentos de Deus. Mas, irmãos, precisamos no tempo presente pensar, devolver a Deus o que é de Deus deveria levar cada um de nós a refletir sobre a nossa mordomia. E se nós temos realmente devolvido a Deus o que é dele. Quando oferecemos, damos, ou devolvemos algo
do muito que Deus tem nos dado. Nós reconhecemos que Ele é o Deus verdadeiro. Muitas vezes, nós, os protestantes, em nossa ânsia de nos distanciarmos da Igreja de Roma, não falamos sobre a importância do dinheiro para o funcionamento de nossa igreja. Com o dinheiro que temos ganhado, com o suor do nosso trabalho, dinheiro que sentimos que é nosso, mas que nós sabemos que é Deus que nos abençoa, e Ele gostaria que cada um de nós retribuísse, dando algo para manter a igreja, para que a igreja tenha condição de se alastrar aonde ela está, para ela poder chegar aos confins da terra. Qual é o nosso critério ao ofertarmos? Será que só temos reservado no nosso cofrinho para as nossas férias? Aí quando caem prédios, aí quando acontece a necessidade de trocar um telhado da igreja, aí quando acontece de uma pandemia como nós estamos vivenciando, o dinheiro ou a oferta que entra não dá quase nem para manter o trabalho. Nós temos compromisso com as crianças, jovens. Nós temos compromisso em anunciar o Evangelho, na manutenção do patrimônio da igreja. Muitas vezes a nossa igreja não tem nenhum fundo de emergência, porque negligenciamos o dar a Deus o que é de Deus. Irmãos, a oferta é entre você e Deus. Nós não somos forçados a dar. Deus só pede que cada um de nós dê generosamente, não por obrigação, não porque a igreja precisa, não porque quero, ou dessa forma serei mais abençoado, mas porque eu sou agradecido a Deus por tudo que tenho e quero devolver o que pertence a Ele. Devolvemos algo a Deus? Já se passaram mais de 500 anos que Lutero pregou as 95 teses, mas continuamos como o mesmo critério do povo daquela época, uma relação de troca com Deus. Se Deus me der, eu dou a Ele. Exatamente como uma transação financeira, sem convicção, sem compromisso concreto, sem buscar a coerência entre o Evangelho que pregamos e a nossa vida. Como filhos de Deus e como filhos da Reforma, somos chamados a seguir o Evangelho de Cristo com convicção, mas precisamos olhar para aquele que nos dá todas as coisas, aquele que nos dá o perdão, aquele que nos dá a salvação. Não podemos agir com a hipocrisia dos fariseus. Nós temos garantido a nossa ressurreição. Por isso, irmãos, prestem homenagem a César, sim, porque bons cristãos reconhecem o governo de Deus através das autoridades, boas ou más, mas deem a Deus
o que é de Deus também. Ele possa abençoar a sua vida, hoje e sempre. Amém. Difícil, é sempre difícil. E ainda mais quando nós questionamos. Mas somos convidados a olharmos para Deus e a sua palavra e vivermos em conformidade com ela. Que o Espírito Santo convença a você e a mim, hoje e sempre. Amém. Oremos ao nosso bondoso Deus. Amado Deus e Pai, Tu sempre tem nos orientado com a sua palavra, fazendo a cada um de nós refletirmos sobre a maneira com que vivemos diante de Ti e diante dos homens. Nós só temos a Te agradecer, Senhor, e que em nossas vidas possamos fazer a melhor escolha para o Teu reino e para nós, Senhor. Pai Santo, continue derramando bênçãos sem medida na vida daqueles que completaram ou vão completar mais um ano de vida. Ser presente com as famílias enlutadas, Senhor. Cuida e fortalece a cada um deles, para que possam olhar para o alto e perceber que o socorro vem de Ti, Senhor. Ser presente também com os enfermos da nossa igreja, Senhor, bem como todos os outros, Senhor. Nós lembramos da família do irmão Jocinei. Pequeno Davi fez uma cirurgia, está se recuperando. Continue, Senhor, fortalecendo a ele, dando sabedoria aos médicos e principalmente, Senhor, dando força à família neste momento. A jovem, Senhor, Ana Luísa, não é congregada nossa, Senhor, mas está passando momentos de dificuldade em sua vida por causa da depressão. Fortalece a ela, Senhor. Dê à família também paciência. Sabemos que Tu sempre quer o melhor para cada um de nós. Por isso pedimos por esta, Senhor, e por aquelas também pessoas que estão vivendo essa depressão diária em suas vidas. Pai Santo, nós pedimos também pela nossa irmã lá de Tupã, que está se recuperando de uma queda. Dê a ela força, Senhor, neste momento, e que em breve ela possa estar restabelecida. Pai amado, quantas dificuldades nós temos na nossa vida familiar. Ser presente em nossos lares. Dê a cada um de nós paciência, amor, perdão, para que dessa forma, Senhor, tenhamos um lar feliz e duradouro. Ensina a cada um de nós, Senhor, a percebermos os nossos erros e a pedirmos perdão por eles e mudarmos também, Senhor. Abençoa também, Senhor, a nossa igreja, que possamos continuar pregando o Evangelho, esse Evangelho que é o Teu poder para a salvação daqueles que não creem e daqueles que creem também, Senhor. Conduze a nossa vida, é o que nós Te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos, vocês são convidados a estar todos os sábados às 19h30 no culto presencial. Se você sentir vontade no seu coração de estar, venha a estar conosco. Mas se você estiver ainda naquela reserva, não vou aguardar mais um pouquinho, fique tranquilo. A palavra de Deus vai continuar chegando até você. Que Deus abençoe a você, a sua família. Um bom domingo, uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino.